amém. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. E voz, hein? Eu recebi aqui uma unção dobrada, uma oração com essa voz aí poderosa. Amém, meus irmãos? Estão bem todo mundo hoje? Sim ou não? Como estão os corações? Já ouviram Deus falar hoje com vocês? Amém. Eu creio que Deus vai continuar ministrando aos nossos corações. Essa semana eu recebi um videozinho no WhatsApp. Quem recebe aqueles vídeos abençoados no WhatsApp que o pessoal manda, né, daquelas redes de transmissão? Eu recebo alguns, geralmente não olho, né, porque se a pessoa não colocar embaixo dizendo assim: Bela Guarda, olhe esse vídeo, por favor, eu passo direto pelo vídeo, né? Mas esse eu estava lá em casa, um pouco de bobeira, deitado na rede, e o cara disse: rapaz, eu acho isso aí uma pouca vergonha, não sei o que e tal, e cada um falava uma coisa, e de repente chegava um cara, assim, que dava de mim, eu acho que ele passava ainda uns 2 palmos mais ou menos de altura, de largura mais uns 3, e ele chegava do lado do cara assim, e o repórter virava para ele e dizia: e você, o que é que você acha? E ele dizia: rapaz, eu acho isso uma coisa muito legal, acho uma coisa muito normal, e quem acha o contrário, dá vontade logo de eu quebrar a cara, e se eu encontrar uma pessoa que não gosta, eu vou quebrar ele todinho de pancada, e eu não aceito ninguém que diga o contrário disso. Aí o cara se voltava novamente para o rapaz e dizia: sim, meu amigo, qual é a mesma sua opinião? E aí o cara olhava para ele e disse: não, rapaz, assim, eu também concordo, assim, o que esse rapaz está dizendo aí, eu acho que é isso mesmo, né? Ele está certo, ele não está errado. E assim, uma pessoa após outra ia falando e mudando assim, né, drasticamente de opinião diante daquele gigante ali que estava na frente dele. Eu fiquei pensando, né, nesse vídeo, rindo e pensando em quantas vezes a gente não muda, né, de opinião, quando a gente muda de posição por causa de algumas circunstâncias que acontecem em nossas vidas, né? Como nós estamos prontos para mudar assim tão rapidamente a nossa opinião, mudar a nossa direção, o nosso foco, por causa de algo que aconteça, né, diante de nós, que nos cause ali um espanto, um medo, uma distração, algo desse tipo, né? E isso é muito perigoso. Talvez para o mundo isso seja muito normal, né? Quando você se depara ali com um desafio, com algo grande, você diz: opa, vou sair por aqui para não ter problema, né? Talvez para o mundo isso seja muito comum, mas para nós cristãos isso causa um dano terrível na nossa fé, porque isso mostra claramente o quanto nós estamos dispostos a fazer apenas aquilo que é confortável a nós, apenas aquilo que está dentro da nossa condição, dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso raciocínio, do nosso entendimento. E nós sabemos que nós cristãos temos um Deus que cuida de nós. Amém? Você tem um Deus que cuida de você? Ele cuida de todas as coisas, e parece que muitas vezes nós não acreditamos nisso, não é? Quando essa grande luta, esse grande desafio chega diante de nós, e a gente então foge, porque a gente se acha incapaz de resolver esse problema, incapaz de solucionar essa circunstância que está diante de nós. E aí então nós tiramos de Deus ali a fé e a certeza que o Senhor está cuidando, para podermos procurar uma saída mais fácil, uma saída mais atrativa, né, para aquilo que nós queremos fazer. Eu sempre lembro quando a Mega Sena está muito acumulada, né, que tem aqueles milhões e milhões, né, e aí sempre chega algum irmão para mim dizendo assim: rapaz, missionário, já pensou se tu ganhasse na Mega Sena, você ia fazer muita coisa para Deus, né, rapaz, você ia fazer missões no mundo todo e tal. E eu sempre digo para eles a mesma coisa: já está disponível para nós mais do que o dinheiro da Mega Sena. E ele diz: mas como assim está disponível para nós mais do que o dinheiro da Mega Sena? Eu disse: basta você se alinhar com a vontade de Deus. Porque se você se alinhar com a vontade de Deus, as riquezas das nações virão até você. Mas o grande problema é que nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos fugir da dificuldade. Então eu quero ganhar na Mega Sena, porque eu tendo 60 milhões,
Eu não preciso orar para Deus mandar o dinheiro para me viajar. Eu vou lá e compro a passagem e vou. Eu não preciso orar a Deus para abençoar o meu irmão. Eu mesmo vou lá e abençoo o meu irmão. E essas coisas vão acontecendo. E aí eu lendo uma palavra aqui em Juízes, no capítulo 6. Eu quero ler aqui alguns versículos desse capítulo, que traduz aqui um pouco desses gigantes, desses desafios que nós encontramos todos os dias em nossas vidas. Juízes no capítulo 6, a partir do versículo 1, eu quero ler com vocês aqui até o versículo de número 6, do 1 ao versículo 6, que diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados, e tanta multidão era, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir todas as coisas. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém? É muito interessante esse capítulo 6, o capítulo 7 aqui de Juízes, que conta esse tempo da vida de Israel. Israel estava passando aqui por um momento muito difícil. Imagine só, tudo aquilo que Israel produzia, vinham então os povos vizinhos e tomavam tudo o que eles tinham. Eles não podiam ter animais, eles não podiam ter as suas plantações, eles não podiam ter as suas riquezas, eles não podiam construir as suas casas grandes e morar com tranquilidades nelas, porque sempre os midianitas e os povos que ali circuncidavam o povo de Israel, sempre vinham ali até onde eles estavam, e em grande multidão a Bíblia diz que eles tomavam todas as coisas. Tudo aquilo que era produzido por Israel, toda a alegria que eles tinham na colheita, quando eles pegavam ali o fruto da sua produção, tudo aquilo ali era tomado das suas mãos. E eu acredito que o coração desse povo, de dia após dia, vendo isso acontecer, ia se desfalecendo cada vez mais. A Bíblia não diz que foi uma única vez, diz que isso aconteceu por várias e várias vezes. Por vários anos a mesma coisa acontecia, e o povo caminhava debaixo desse jugo, debaixo dessa opressão, debaixo dessa tribulação. Eu sei que talvez a gente se encontre em situações como essa, na nossa vida pessoal, na vida empresarial, na vida financeira, passando por essas lutas, por essas dificuldades, aqueles velhos desertos que a gente diz, que estamos passando, quando alguém nos encontra e diz: ei, irmão, como é que você está? Estou passando no deserto, estou naquela prova, estou naquela luta. É esse tempo que o povo de Israel estava passando, e eles não se voltavam para Deus. Eles tinham esquecido que o Deus que tinha levado eles até aquele lugar, tinha levado eles até ali com uma mão forte, com uma mão poderosa. Tinha levado eles ali, abrindo as coisas diante deles, os povos saindo e fugindo, sendo destruídos diante deles. Mas parece que aquela luta e aquela tribulação estava fazendo com que eles esquecessem de tudo aquilo que Deus podia fazer na vida do povo de Israel. Mas aí então no capítulo 6, a Bíblia diz que eles param e começam a orar. Eles começam a clamar a Deus. Eles começam a buscar a Deus e a clamar ao Senhor, dizendo: Deus, nós não aguentamos mais essa situação. Muda essa história, muda essa realidade.
E eu fico pensando quantas e quantas vezes nós não ficamos lutando, tentando resolver as coisas, tentando resolver os problemas, e esquecemos que Deus, Ele está do nosso lado. O Deus que livrou Israel é o mesmo Deus que também está sobre as nossas vidas. Mas parece que aquelas nuvens de dificuldade, as trevas que vão ali nos cercando, parece que vai fazendo com que a gente perca o foco. A gente tire os olhos do autor e consumador da nossa fé, e quando nós tiramos os olhos do Senhor, aí sim as coisas começam a ficar muito ruins para nós mesmos, porque nós não conseguimos enxergar em esperança e fé o livramento que Deus pode nos dar. E aí então o povo começa a clamar a Deus, e eles começam a orar ao Senhor. Eu sempre às vezes digo para alguns irmãos que os problemas da gente começam a chegar quando a gente começa a orar, né? E aí uma vez eu falando com um pastor lá em Goiânia, ele me pegou no aeroporto, e aí ele contando da luta, porque ele tinha obedecido a Deus e ido para lá, para sair de Brasília para Goiânia, e estava passando uma luta grande e tal. E eu disse: pastor, sabe qual é o problema, pastor? E ele disse: é o quê? Eu digo: o problema é que a gente ora. E ele olhou para mim assim, disse: como assim o problema é que a gente ora? Eu digo: o problema é que a gente ora, e quando a gente ora, Deus fala. E quando Deus fala, a sua boa, perfeita e agradável vontade se encontra com a nossa vontade, que é ruim, que não é perfeita, que não é agradável, que não se encaixa de nenhuma forma com a vontade de Deus. E aí quando Deus fala, a gente começa a guerrear no nosso coração. A gente começa a duvidar: opa, será que realmente isso é de Deus? Será que realmente é Deus que está falando? Mais ou menos daquele momento quando a gente está precisando de um investimento na empresa, e aí chega um cara e diz: rapaz, eu quero ser seu sócio, e eu estou com dinheiro aqui para investir, e vou investir aqui, vou financiar e tal, e a gente se anima, a gente fica ali: opa, agora é Deus que está trabalhando. Aí você chega em casa, dobra o joelho para agradecer a Deus, e aí Deus vai e traz uma palavra ao seu coração e diz assim: não entre em jogo desigual. E aí você diz: mas Jesus, a parceria é tão boa, Jesus, eu vinha orando, pedindo tanto tempo, Jesus, que viesse alguém para financiar, e o cara está chegando, está querendo financiar, é tudo. E o Senhor vai e diz: mas essa não é a minha vontade. Aí os problemas do cara começam, né? Porque o nosso coração, muitas vezes, quando estamos nessa situação, não queremos aceitar esta ordenança de Deus. Não queremos aceitar aquilo que Deus está nos mostrando. Foi o que aconteceu com o povo. O povo começou a clamar, o povo começou a orar, e aí Deus veio então com uma palavra ao coração deles. E aí a palavra que Deus trouxe ao coração deles era uma palavra de exortação, aonde Deus trouxe à memória do povo de Israel o porquê que eles estavam naquela situação. Vocês estão assim porque vocês abandonaram e esqueceram que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que tirou vocês com mão forte e que trouxe até aqui, e vocês se entregaram aos ídolos dos midianitas, aos ídolos dos povos que estão aqui ao seu redor. Mas o Senhor disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não temais os deuses dos amorreus, nem cuja a terra que vocês estão habitando, não temas. E ele olha para Gideão, que estava escondido, malhando um trigozinho, para fazer um pouquinho de comida, dentro de um lagar, que era o lugar onde se espremia as uvas com os pés. E ele olha para Gideão lá dentro daquele lagar, escondido, malhando um trigozinho para fazer ali uma comidinha para a sua família. E Deus olha para ele lá onde ele está e ele diz: poderoso guerreiro, não temas. Ele olha para Gideão lá dentro, escondido, com medo de que os inimigos viessem e tomassem ali a sua pequena produção que ele estava fazendo. E Deus está ali olhando para ele, e olhando para ele dizendo: o Senhor é contigo. O anjo de Deus ministra ali ao coração de Gideão, mas Gideão olha para o anjo e diz: como que Deus é com a gente?
Se nós estamos passando por essa luta, se nós estamos passando por todas essas dificuldades, como é que Deus, Ele é com a gente? Deus, Ele conhece nós mais do que nós mesmos, meus irmãos. Não é à toa que Deus lhe chamou para o seu reino de amor. É porque Ele sabe que você pode fazer muitas coisas nele que te fortalece. Mas a gente precisa aplicar o nosso coração a essa verdade, a esses pequenos detalhes que Deus vai nos mostrando quando nós clamamos a Ele. Se nós ficarmos apenas tentando lutar na nossa própria força, na nossa própria estratégia, na nossa própria sabedoria, nós vamos estar sendo sempre oprimidos pelas circunstâncias, pelas dificuldades que estão ao nosso redor. Mas quando nós paramos e clamamos a Deus, o Senhor vem até nós e ministra a sua palavra ao nosso coração. Ainda que essa palavra, ela chegue até nós com esse peso de confronto em nossas vidas. Mas Deus, Ele quer que as coisas comecem a mudar, para que a vontade dEle possa se estabelecer em nossas vidas. E aí então o anjo ministra ali ao coração de Gideão, e Gideão então quando vê aquilo ali, ele pede licença para poder ir pegar uma oferta para apresentar a Deus. E aí então ele é liberado para pegar essa oferta, e é interessante que a oferta que ele traz é uma oferta de pães, que ele prepara. Ou seja, aquele pouco que ele estava produzindo ali, ele entendeu que se ele entrega ao Senhor, ele está então demonstrando novamente a sua fé no Deus que cuida do seu povo. E foi isso que ele fez. A Bíblia diz que ele vai lá, pega alguns cabritos, pega uns animais, pega ali os pães e traz até a presença do Senhor. E aí então, ali o anjo toca com o cajado naquela oferta, e o fogo então desce sobre aquela oferta, ali para se alimentar. E ele ali então aplicar o seu coração à palavra de Deus, sabendo que aquele pouco que ele estava ofertando iria se tornar muito diante do Deus que iria fazer muito mais. Foi essa fé que moveu Gideão. E se essa fé não estiver no nosso coração, meus irmãos, nós vamos continuar caminhando, sendo escravos desse mundo que está aí pronto para colocar as algemas em nossas mãos. Porque nós não confiamos em Deus, confiamos mais na nossa força, confiamos mais na nossa sabedoria. Eu lembro uma vez que nós estávamos, eu e a Alessandra, juntando ali algum dinheirinho para poder fazer a nossa primeira viagem, né, de casal e tal, e ali aquela luta, né, missionário sabe como é, aquela dificuldade, as ofertazinhas que chega e tal, e ali eu ia separando um pouquinho e tal, e ela nem sabia, né, que eu estava separando, e eu fui separando, aí daqui a pouco eu estava com R$1.500, pastor. Eita, 1.500 conta aqui agora, né, chamei ela, eu digo, amor, vamos fazer a nossa viagem aí, ela já se animou, né, vamos levar um menino, né, eu digo, oh, digo, rapaz, eu vou mudar para outro canto a oração. Eu digo, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Aí ele, ei, macho, é quanto que tem guardado, macho? Eu digo, Jesus, meu Deus. E eu ia para um canto, num quarto, ia para o outro, e ele do meu lado. Quanto é que você tem guardado? Eu, 1.500. Ele disse, quanto? 1.500. Ele disse, quanto é que você tem? Eu digo, 1.500, Jesus, para a nossa viagem, né, que faz 13 anos que a gente está se preparando para fazer, Jesus, e eu já estou juntando esse dinheirinho para a gente fazer a viagem. Ele disse, muito bem, agora faça o seguinte, pegue esse dinheiro, vá lá na casa do irmão fulano de tal, e dê de oferta a ele. Digo, Jesus, o senhor sabe quem é esse irmão? Um dia desse, esse irmão estava levantando falso testemunho contra a gente, Jesus. E o Senhor quer que eu vá lá entregar essa oferta a ele? Jesus, isso, meu filho, vá lá, leve esse dinheiro e oferte para eles. Aí eu digo, rapaz, Jesus, eu vou falar com a Alessandra, porque a tua palavra diz, né, que se a gente não tiver de comum acordo, né, a gente não pode, né, fazer, tem que estar de comum acordo. E aí eu fui lá, digo, meu amor, Deus falou ali,
negócio. Ela disse, o quê? E Deus disse para mim pegar esses R$ 1.500 e levar lá e ofertar para fulano de tal. Aí o problema de você casar com mulher crente, irmão, aí chega. Aí ela olhou para mim e disse, pois então, meu amor, vamos pegar e vamos levar esse dinheiro lá para entregar para o homem. Eu digo, Jesus, nem hoje, meu Deus, ela podia estar na carne hoje, né? Jesus, mas a gente estava orando, né? E ali ela disse, vamos levar lá, vamos levar a oferta. E aí eu peguei a oferta e saímos, fomos deixar lá na casa do irmão. E a gente entregou a oferta ali para aquele irmão e oramos ali na sala. E aí quando ele abriu o envelope, que ele viu o dinheiro, aí ele olhou e disse assim, olha, Deus é bom, viu? Deus é bom. Eu digo, é verdade, irmão, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? E ele disse, rapaz, acredita que esse final de semana já está tudo pronto para eu e a minha família ir para o Beach Park, lá em Fortaleza, e estava faltando só 1.500. Eu digo, e era, meu irmão, glória a Deus, né, rapaz, Deus é bom demais, né? E ele disse, Deus é bom demais, chega sempre na hora certa, né? E eu disse, é verdade. E aí a gente saiu de lá, entramos no carro, eu olhei para a Alessandra, ela olhou para mim, e a gente saiu ali orando e conversando com o Senhor. E aí Deus foi e trouxe uma palavra aos nossos corações. Ele disse, você acha que isso que eu fiz é por causa deles? Você acha que eu mandei vocês virem aqui simplesmente porque eu queria que eles fossem para o Beach Park? Isso diz respeito a vocês e não simplesmente a eles. Eles estão sendo abençoados sim por mim, mas isso diz respeito ao que eu quero preparar no coração de vocês. Eu quero que vocês entendam que quem cuida de vocês sou eu. Se vocês forem viajar e quiserem viajar, quem vai suprir a viagem sou eu. Não precisa você lutar com o seu braço, você lutar com a sua força. Basta você clamar a mim, aleluia. Eu disse, amém, Senhor, glória a Deus por mais esse ensinamento. E eu lembrei de uma vez que eu estava com um irmão aqui, e ele contando um testemunho muito bonito, de que tinha ido para a Espanha, fugindo de Deus, né? E quando chegou lá, Deus tratou ele lá, e quando foi para trazer ele de volta, e ele disse, mas Senhor, como é que eu vou voltar? E Deus chegou para ele e disse assim, olha, vá no aeroporto, que sua passagem vai estar lá. E ele foi lá no aeroporto, entregou o passaporte no guichê, e aí ele contando que a passagem, a mulher emitiu a passagem lá na hora, e ele disse, mas eu nem comprei a passagem. Ela disse, não, mas tem uma passagem no seu nome aqui. E ele pegou aquela passagem e veio da Espanha para o Brasil. E ali eu pensando, né, naquele momento ali, e conversando com eles ali dentro do carro, e eu disse assim, mas rapaz, eu queria viajar um dia desse jeito. Queria um dia fazer uma viagem assim, né? Eu quero fazer uma viagem sem pagar nada desse jeito. E aí Deus foi e trouxe uma palavra ao meu coração naquele dia, dizendo assim, e qual foi a vez que tu viajou pagando? Porque todas as vezes que você viajou em missões para a África, para vários lugares do mundo, foi eu que supri a sua necessidade. Não foi você que estava lutando, mas era eu quem estava lutando por você, aleluia. É isso que Deus está querendo ver nos nossos corações, meus irmãos. É o quanto nós estamos dispostos a confiar que Ele cuida de nós. Ele está pronto para fazer. Ele está pronto para mudar as circunstâncias. Mas Ele quer apenas que esse detalhe que existe na sua vida, ela mude. Eu não sei qual é o seu detalhe, eu sei qual é o meu. E vou tentando mudar ele todos os dias. Porque o que eu quero ver é a mão poderosa de Deus trabalhando e fazendo com que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Gideão, então, ele aplica ao seu coração essa verdade. Deus levanta Gideão, então, com um exército para guerrear contra os inimigos e vencê-los. Mas e aí entra outra situação. Gideão chama e vem logo de cara uma grande multidão. Mas aí Deus chega e diz assim, não é com a multidão que eu quero fazer. E aí ele começa a fazer uma triagem naquelas pessoas que iriam guerrear com Gideão. E aí uma grande multidão de covardes que estavam com medo, esses já fogem logo. E aí a gente já aprende que a gente tem que fugir dessas pessoas. Sabe aquela pessoa que você sempre quando chega e diz, rapaz, eu estou querendo fazer tal coisa, e a pessoa chega e diz assim, não vai dar certo não. Você chega e diz assim, rapaz, Deus colocou no meu coração para a gente fazer um evento lá no Arena das Dunas, fazer um negócio lá gigante.
Aí o cara chegou, homem, isso é doido, não dá certo não, na Arena das Dunas é muito grande, vamos alugar esse terreno aqui do lado, a gente faz aqui do lado, é muito melhor. Essas pessoas que são matadoras de sonhos, porque são medrosos, porque são covardes, desses devemos fugir. Deus tira os medrosos de perto de Gideão. E aí depois então ele faz outra triagem e tira outros que também não estavam alinhados com a vontade de Deus, e ficam apenas 300 pessoas ao lado de Gideão. Mas se você lembra, no começo do texto que nós lemos, a Bíblia diz que era uma multidão tão grande, que não se podia contar nem as pessoas, nem os camelos. Como que eles, com 300 pessoas, eles iriam conseguir fazer com que esses exércitos fossem destruídos e dispersos? Somente com Deus Todo-Poderoso ao nosso favor, nós conseguiríamos lutar e vencer todos esses inimigos, pensou Gideão. Mas glória a Deus que nós estamos aqui debaixo da palavra do Senhor. Glória a Deus que o Senhor, Ele está ministrando ao nosso coração, e Ele está nos guiando, e Ele está nos orientando. Porque com certeza, quem vai lutar essa batalha, não somos nós, é o próprio Deus. Quer ver Deus lutar por você? Se alinhe com a vontade de Deus. Se alinhe com o que Ele está fazendo sobre a terra. Deus está trabalhando, meus irmãos, sobre toda a terra, para que o reino dele se estabeleça em todos os povos, línguas e nações da terra. E se nós não estivermos alinhados com esse plano, pode ter certeza que Deus não vai deixar esse plano de lado para fazer aquilo que o seu coração quer. Nós é que precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, não Deus se alinhar com a nossa vontade. Não é assim que funciona. Porque a vontade que é boa, perfeita e agradável é a dele, não é a nossa. Então nós precisamos aplicar o nosso coração a essa verdade. É difícil, é luta? Sim, é difícil, é luta. Mas Ele está conosco todos os dias para nos fortalecer. Para fortalecer a nossa fé na sua palavra. Eu lembro quando a gente, logo alguns anos atrás, quando a gente estava mudando de vários lugares, onde nós fazíamos os nossos treinamentos missionários. Começou num canto, depois não deu certo, depois foi para outro, também não deu certo, e foi para outro e não deu certo, ia para lá, ia para cá, não dava certo, não dava certo. E a gente parou e começamos a orar a Deus. Meu Deus, nós estamos aqui alinhados, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está trabalhando. E por que que os negócios aqui não estão dando certo? Por que que em todo lugar que a gente chega para fazer esses treinamentos não funciona? E aí Ele veio com a sua palavra. E aí quando Ele vem com a sua palavra, aí começa a luta. Ele chegou para a gente e disse: porque eu quero que vocês adquiram um lugar para vocês fazerem a base missionária que vocês precisam para fazer os treinamentos. Eu digo: mas Jesus, como é que a gente vai comprar um negócio que a gente não tem nem dinheiro para comprar? Ele disse: confie em mim. Não sou eu que estou enviando vocês? Então não temas. E aí a gente começou a procurar, meus irmãos, aqui em Natal, vários lugares, uma área para poder construir uma base missionária. E aí cada lugar que a gente via, 500 mil, 300 mil, 200 mil, eu digo: meu Jesus, um dinheiro desse aqui, não tem nem perigo. 1.500 que eu tinha, Jesus, para pagar pelo menos a primeira prestação, já foi, né? E Deus trazendo ao nosso coração a mesma palavra: confia em mim, porque sou eu quem vou fazer. E aí nós, procurando essa área aqui ao redor de Natal, nós encontramos uma área lá do lado do aeroporto de São Gonçalo, 52 mil metros quadrados, uma área gigante, plana, maravilhosa. Quando nós olhamos o preço, 415 mil reais, eu digo: misericórdia, 415 mil. E aí quando a gente vê, meus irmãos, Deus nos orientando para fazer algo, sabe o que é que o nosso coração, a primeira coisa que ele faz? Ele começa a botar dificuldade. Não sei se com você acontece isso. Mas quando Deus disse assim: olha, comprem essa área, eu disse: Jesus, é muito longe. Jesus, é lá em São Gonçalo, aeroporto, muito longe, BR, é longe. A gente começa a botar defeito. Porque as coisas não é do jeito que a gente quer. E aí eu digo: Jesus, não dá certo, é longe demais, distante, tem um menino e tal. E Deus disse: não pensem em vocês hoje, pensem no futuro, pensem daqui a 20 anos.
Se você pensar em você hoje, como você está, nas circunstâncias que você vive, você não vai conseguir chegar aonde eu quero que você chegue. E aí a gente começamos a orar a Deus. E aí então uma irmã lá de Goiânia teve um sonho, e o esposo dela me ligou e disse assim: missionário, não sei se você acredita em sonho, eu não acredito muito não, mas eu vou lhe contar. Eu digo: diga aí, meu irmão. Minha esposa teve um sonho, e no sonho ela dizia assim: missionário, eu sei que o senhor acha que a terra é longe, mas é lá que Deus quer. E ela não sabia de nada. E ela disse assim: olha, eu sei que a terra é longe, mas é lá que Deus quer. E vocês vão lá, porque quando vocês chegarem lá, você vai ver que a terra é perto do Japão. Eu digo: pronto, né? Não tem Japão lá perto, né? Então aqui a gente está no Brasil, o Japão é lá do outro lado. Então já não é aqui, né? E aí o irmão disse assim: mas vá lá, missionário, porque de repente tem alguém, um japonês que mora lá por perto, tem um cachorro chamado Japão, tem, né? Vai que tem alguma coisa lá com o Japão, né? Eu digo: meu Deus. Aí eu: bora José lá. E pegou, eu e José saímos, fomos para lá, marcamos com o cara lá. Quando chegamos lá e vimos a área perfeita do jeito que a gente precisava. E eu disse: meu irmão, essa área aqui é muito boa. E a gente começamos a andar na área. Quando chegou lá no meio do terreno, debaixo de um pé de coco, eu estava lá e Deus foi e disse assim para mim: vá lá nele, no rapaz, e pergunte a ele onde é que mora o japonês. Eu olhei para o coco assim, eu digo: Jesus, tem certeza? Ele disse: vá lá. E aí eu fui lá no rapaz, disse: meu amigo, me diga uma coisa, onde é que mora aqui um japonês? Aí ele olhou para mim e disse assim: você conhece ele? Eu digo: homem, deixa de brincadeira. Ele disse: rapaz, essa terra da frente aqui, ó, é a terra do japonês. Eu digo: tá bom, meu irmão, vamos embora, vamos embora. Ele disse: mas você gostou? Eu digo: não, vamos embora, depois a gente conversa. Cheguei em casa, eu digo: amor, a terra é lá perto do japonês, é perto do Japão. E quanto é a terra? Ela disse: eu digo: é 415 mil. Eu digo: misericórdia, vamos orar. E a gente foi orar, eu digo: e aí Deus? Ele disse: peça a ele o desconto que você quer que ele dê. E aí a gente foi, ligou para o cara, conversava. Eu digo: meu amigo, dá para baixar aí para 315 mil, né? Dá para tirar 100 mil aí desse negócio? Aí eu disse: rapaz, que é isso? Que é 100 mil reais, quer logo quebrar tudo. Eu digo: homem, tal, conversando. Aí ele disse: tá bom, eu tiro os 100 mil, fica fechado nos 315, né? Aí eu digo: tá bom, meu irmão, eu ligo daqui a pouco. Eu digo: misericórdia, onde é que eu vou arranjar 315 mil? Aí eu digo: vamos fazer o quê? Vamos orar. E aí fomos lá orar. E aí orando a Deus, e Deus foi e trouxe outra palavra ao nosso coração, e disse assim: faça uma proposta a eles, faça o seguinte, diga a eles como você pode pagar. Eu digo: como assim, Jesus? Eles façam uma proposta que você acha que dá para pagar. Eu digo: mas Jesus, não dá para me pagar de nenhum jeito, eu não tenho como pagar. Ele disse: não, mas pense aí direitinho, como é que você pode mobilizar e fazer e tal. Eu disse: tá bom, preparamos a proposta, ligamos para o cara. E o cara disse: e aí, meu irmão, qual é a proposta? Eu digo: meu irmão, vamos passar lá esse valor dos 315 mil. Ele disse: como é que você quer fazer? Ele disse: eu vou lhe dar 50 mil de entrada. Ele disse: certo. E o restante do valor a gente parcela em parcelas semestrais de 6 em 6 meses, de 31 mil, até terminar de pagar, sem juros, sem correção, parcelas fixas. Ele disse: meu amigo, você é doido, né? Como é que você... Eu vou passar lá esse terreno em 7 anos para você pagar esse terreno. Como é que daqui a 7 anos esse valor que eu estou lhe vendendo todo parcelado, sem juros, sem correção, sem nada, não vale nada? Eu disse: meu irmão, mas dá certo. Ele disse: rapaz, olha, eu vou orar aqui com a minha esposa. Eu digo: você é crente? Ele disse: sou. Eu digo: ah, meu filho, vai orar. Ora a Deus, que aí você vai saber aí se é para fazer ou não é. Aí ele disse: pois eu vou orar, tá bom. Aí ele foi orar. E ele foi orar para um lado e a gente foi orar para o outro, né? Eu digo: Jesus, meu Deus. Oh Jesus, será que esse homem vai aceitar esse negócio? Um lado do meu coração dizia assim: não aceite não, né? E o outro dizia: aceite, né? E aí o cara liga para mim, uma semana depois. Ele disse: meu irmão, olha, nós oramos aqui e entendemos que é para fazer dessa forma aí, nós aceitamos da forma como você está dizendo. Você dá os 50 mil de entrada, depois de 6 em 6 meses você vai pagando os 31 mil aí até terminar de pagar. Eu digo: amém, meu irmão, glória a Deus. Vai dar certo. Ele disse: quando é que a gente pode fechar o contrato, tudo? Eu digo: não, calma aí que eu não tenho os 50 não. Aí ele disse assim: mas como assim, rapaz? Você não tem os 50 mil? Eu digo: rapaz, tenho não vou mentir para você, eu não tenho não, mas o Deus que nós servimos tem, né? E ele disse: rapaz, eu digo: vamos fazer o seguinte,
vamos orar mais um pouquinho que Deus vai nos dar uma saída aqui. Ele disse, está certo. E aí fomos orar. E aí Deus disse, você fez a proposta que você queria? E Jesus faltou parcelar a entrada, né? Aí Jesus disse, pois então fale com ele, né? Eu digo, misericórdia, eu digo, vamos ligar para o homem. Aí a gente ligou para o cara, aí o cara disse, e aí meu irmão, como é que vai ser? Eu digo, meu amigo, vamos parcelar esses 50 mil da entrada, né? O cara disse, meu amigo, você está tirando onda comigo, é? Eu digo, não, meu amigo, estou falando sério. Vamos fazer isso aí? Ele disse, rapaz, faça o seguinte, vem aqui em casa que minha esposa quer lhe conhecer. Eu digo, misericórdia, vamos lá. E fui lá. Aí tiramos para lá, eu e José. Só José é meu escudeiro, a gente só era nós dois. Aí chegamos lá, quando a gente chegou na porta, ela olhou para mim e disse assim, eu só queria olhar para a sua cara. Eu digo, amém, estou aqui. Ela disse, o que você quer fazer nessa terra? Eu disse, olha, o nosso plano é o seguinte, senta aí. Aí começamos a contar para ela sobre o projeto da base missionária. Eu digo, aqui nós queremos construir um centro de missões. E esse centro de missões vai formar missionários para chegarmos nos 4 cantos da terra. Levarmos o evangelho até onde Cristo ainda não foi anunciado. E eu sei que muitos mais missionários, além do que nós já formamos, serão formados. E essa obra vai ser poderosa para a glória de Jesus. E essa mulher, ela começou a chorar. E ela disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Há 25 anos atrás, o meu pai estava tentando vender aquela terra. E aí então, em um momento que a gente estava de oração, uma mulher chegou e trouxe uma palavra ao meu pai. E ela disse assim, olha, o senhor está tentando vender essa terra, mas você não vai conseguir vender essa terra. Porque quem vai comprar essa terra é um grupo de pessoas que vão fazer um projeto nesse lugar que vai abençoar milhões de pessoas ao redor do mundo. E ela disse, eu sei que esse projeto é o projeto que vocês estão fazendo. Então, do jeito que você disser que vai fazer e que vai pagar, nós aceitamos porque sabemos que é a vontade de Deus. Eu disse, pois então pronto, então vamos parcelar essa entrada. Ela disse, como? Eu digo, eu lhe dou 15 mil, com 90 dias eu lhe dou 35 mil, e depois de 6 em 6 meses a gente começa pagando as parcelas. Ela olhou para mim assim, disse, tá bom meu irmão, vamos aceitar porque a gente entende que essa é a vontade de Deus. A gente pode então, enfim, assinar o contrato. Eu disse, calma que eu ainda preciso ir atrás dos 15, que eu também não tenho não. Aí ela começou a rir, ela disse, você é doido? Eu digo, não, eu não sou doido não, eu estou seguindo uma orientação que Deus deu. E ela disse, sim, aí, eu digo, segunda-feira, isso era uma terça, eu digo, segunda-feira que vem nós vamos no cartório para assinar esse documento e eu vou levar os 15 mil. Ela disse, você não disse que não tem? Eu digo, eu não tenho agora, mas segunda-feira Deus vai prover. E aí eu saí ligando, meus irmãos, para vários amigos meus e contando do projeto e tal, falando da proposta, para todo mundo que eu ligava, que era que o povo dizia, você é doido, é? Como é que você vai fazer um negócio desse, sem dinheiro, sem recurso? Eu digo, rapaz, Deus ele vai prover. E aí quando chegou no final de semana, Deus levantou 2 irmãos. Um ligou de manhãzinha e a gente conversando sobre isso, ele ofertou 5 mil, o outro ligou mais à tarde e ele ofertou 10 mil reais. E na segunda-feira nós demos a entrada da entrada para poder assinarmos aquele contrato. Glória a Deus. Quando eu saí do cartório, meu irmão, com aqueles papel na mão, eu só lembrava dos 35, que daqui a 90 dias eu tinha que pagar. Eu digo, misericórdia, 15 mil a gente pagou, e esses 35? Aí Jesus disse, os 15 mil que tu pagou era teu? Aí eu disse, era não, Jesus. Ele disse, quem foi que proveu os 15 mil? Ele disse, foi eu, foi o senhor. Ele disse, então, os 35 eu também vou prover. Ele disse, faça o seguinte, faça uma viagem. E aí eu comprei com o dinheiro que sobrou, fiz uma viagem para São Paulo, passei quase um mês viajando, não consegui nem 3 mil reais. Quando eu estava para voltar para casa, um irmão me ligou e disse assim, missionário, marquei uma reunião com você, com um cara, um empresário aqui muito rico, e ele vai abençoar a sua vida. Pega um avião aí, vá para tal cidade para falar com ele. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, o cara crente, servo de Deus, cara milionário, com várias empresas. Sentei, o cara disse, e aí meu irmão, conta aí a sua história. Aí eu contei a minha história para ele, ele disse, rapaz, você é meio doido, né? Eu digo, por quê? Ele disse, como é que você compra um negócio desse sem ter dinheiro, sem ter nada, sem ter de onde tirar? Eu digo, rapaz, sem ter eu concordo, sem ter de onde tirar eu não concordo não. Ele disse, por quê? Ele disse, porque sem ter realmente eu não tenho. Mas acontece que Deus, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. E inclusive o Senhor está me dizendo aqui, que tudo que o senhor tem, as empresas, é de Deus. Não foi isso que o senhor me falou? Ele disse, foi. Eu digo, então, olha, as suas empresas é de Deus, o meu projeto é de Deus.
Então eu não vejo problema nenhum, né? De eu ver uma distribuiçãozinha de capital para poder, né, fazer o empreendimento de Deus funcionar, né? E ele riu, olhou para mim e disse: rapaz, é verdade, quanto é que está faltando? Eu disse: rapaz, para a entrada está faltando 35. E aí ele foi e deu uma oferta que foi quase o valor todo, e quando chegou no dia, nós também pagamos. Eu só sei, meu irmão, que desses movimentos, que desde quando a gente começou, nós já pagamos 4 dessas parcelas. Como? Eu não sei. Mas Deus, Ele tem provido para a glória do nome de Jesus. Porque Ele quer apenas ver como o nosso coração está aplicado nele. Como nós estamos dispostos a fazer a vontade dEle. Talvez você tenha já sido até confrontado por Deus, no detalhe que você precisa mudar. Mas aí eu lhe pergunto, você está pronto para mudar o detalhe? Você está pronto para mudar essa circunstância que está impedindo de você avançar na vontade de Deus? Se você está com dificuldade, eu peço que, por favor, você fique de pé. Todos, vamos ficar de pé. E você, que talvez chegou aqui hoje, nessa luta, nessa dificuldade, está passando por um vale que só você e Deus sabe a luta que você está passando. Mas eu creio que, da mesma forma que foi falado aqui hoje no início do culto, que hoje era um culto onde Deus iria fazer milagres, eu creio que Deus vai iniciar uma nova história na sua vida aqui hoje. Então, se você está aqui hoje e deseja mudar um detalhe da sua vida, qual é o detalhe? O detalhe de entregar a sua vida ao Senhor. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Ele. Talvez você está nessa luta, nessa dificuldade, Deus está ministrando ao seu coração, dizendo: se entregue a mim. Eu quero cuidar de você, eu quero ser o seu pai. Eu quero ser aquele que cuida de você. Se você está aqui nessa manhã e deseja entregar a sua vida para esse Deus que está pronto para cuidar de você, dê um sinal que eu quero orar por você. Tem alguém aqui esta manhã que deseja entregar a sua vida